Fala, galerinha. Então vamos lá. Vamos falar da energia no átomo. E para falar da energia no átomo, o que a gente precisa observar? A gente precisa observar os modelos que trabalharam com isso. E o primeiro modelo que trabalhou com isso foi o modelo de Bohr, certo? Lembrando os conceitos do modelo de Bohr. O átomo tem camadas de energia quantizada, né? Ou seja, níveis estacionários de energia, onde os elétrons vão ocupando. A energia é quantizada, ou seja, a energia é fixa, ela não pode ser passionada, ou seja, ele recebe uma quantidade de energia e ele pode absorver ou emitir. E que é rigorosamente calculada pela constante de Planck. Então, nós temos aí o modelozinho de Bohr, certo? E aí, o que a gente pode falar aqui? Que nós temos o número quântico, principal. Quem é o número quântico principal aqui? O N. Então, o N pode ser 1, 2, 3, 4. É o número quântico principal. Que corresponde à energia do vermelho. Lembra as energias? A energia do vermelho. O L é a energia do laranja. O M é a energia do amarelo. O N é a energia do verde. E que para transitar entre essas energias, teria que absorver ou emitir o quê? Energia. Então, para transitar, nós temos os saltos quânticos nos níveis principais de energia, aonde vai haver a absorção de energia. Ou seja, o elétron recebe um fóton, esse fóton de energia é de energia quantizada, então como ele está indo para a segunda camada, ele está recebendo um fóton de laranja. Então aqui nós estamos tendo a absorção de energia e o elétron se torna mais veloz. Então ele vai para a camada, ele vai para o segundo nível de energia. Então está transitando ali, está transitando do primeiro para o segundo nível de energia. Certo? Agora, se a gente emite energia, você sai do nível, perde aquela energia que você absorveu e volta para a camada anterior. Então você libera o laranja que você tinha absorvido, exatamente o laranja que você tinha absorvido, e volta para o nível anterior. Então isso aqui é uma emissão. E quem explicou isso foi Bohr e fez essas continhas baseadas em síndrome no modelo de Planck, onde nós conseguimos determinar que a energia que é emitida é necessariamente a energia final menos a energia inicial. Então a gente tem as transições entre as camadas aí. Tudo bem? Então isso vai ser aperfeiçoado pelo modelo de Sommerfeld, que é modelos quânticos agora, modelos de energia. O primeiro experimento, que foi o experimento de Bohr, ele trabalhou com a energia passando dentro dos átomos de quê? Dentro dos átomos de hidrogênio. E aí, quando ele passou por dentro do átomo de hidrogênio, como o átomo de hidrogênio tem um próton e um elétron, ele vai conseguir observar apenas uma camada. Por que ele vai conseguir observar apenas uma camada? Porque só tem um elétron transitando. Então ele conseguiu determinar o nível 1 de energia, o nível 2 de energia e o nível 3 de energia, que é o que nós observamos aqui. 1, 2, 3. Então, absorve a energia. Vamos fazer a transição para a segunda camada. Absorve a energia, o elétron pula para a segunda camada. Certo? Se ele emitir energia, vamos colocar a emissão sendo laranjinha, e aí vou colocar a setinha contínua. Então, ele volta.
Só que como eu só tenho uma transição, eu consigo ver apenas um espectro. Summerfield questionou o fato de quando eu estou com o hélio dentro da ampola, eu vou fazer a descarga elétrica. Só que aparece para mim, né? E o hélio tem 2 prótons e 2 nêutrons. E aparece para mim apenas um vermelho. Beleza. Só que aparece para mim 2 o quê? 2 laranjas na N2. E aparece para mim 3. Aparece para mim 3 amarelos. Então, o que ele fez? Ele falou o seguinte, né? Ele fez nada, ele só observou. Aqui tem o N1, aqui tem o N2, aqui tem o N3. Só que agora tem 2 e 3 espectros. Por quê? Porque agora a gente está conseguindo ver 2 elétrons se movimentando. Então, se eu consigo ver 2 elétrons se movimentando, eu consigo ver 2 frequências. Só que para a primeira camada apareceu só uma frequência. E essa só uma frequência, ele chamou de o segundo nível de energia. Ele jogou o L igual a 0. Então, eu tenho apenas um subnível de energia aqui, que é o começo da contagem. Então, eu tenho um L igual a 0. Então, o nível 1 de energia tem o L igual a 0 de energia. O nível 2 de energia, tem o L0 e o L1. Um mais e um menos energético. O nível 3 de energia tem o L0, o L1 e o L2 de energia. Ou seja, aqui eu tenho a camada e o subnível de energia. Então, eu tenho o nível principal de energia e eu tenho o nível secundário. O nível principal é a camada e o nível secundário é o subnível. E aí, para falar do subnível, em vez dele usar números, ele usou letras. Então, o 0 ficou sendo S, o 1 ficou sendo P. Então, na primeira camada, eu tenho apenas o subnível S. Na segunda camada, eu tenho o subnível P. E na terceira camada, eu tenho o subnível S, P e D. Tudo bem? E para poder justificar isso, ele colocou esses caras como órbitas elípticas. Então, olha só. No modelo de Bohr, nós temos a primeira camada, a segunda camada, a terceira camada, tá vendo que a letra está ficando cada vez mais rápido? E a quarta camada. Então, níveis principais de energia. E aí, os elétrons podem perder energia e ficar mais lentos e menos energia. Quando a gente vai para o modelo de Summerfield, que ele propõe um subnível de energia, a primeira camada tem o nível ali, ó, L igual a 0. Então, apenas o circular, o S. Quando eu vou para a segunda camada, eu consigo ver 2 subníveis de energia. O L igual a 0, que é esse cara que passa pertinho, e o P, que é o circular. Então, eu tenho 2 subníveis de energia. E eles não são estáticos, eles podem estar movimentando. Quando eu vou para a camada 3, eu tenho 3 subníveis de energia. O S, que é esse que está perto, o P, que é o que está mais afastado, e o D é o que está mais longe, onde eu preciso de mais energia para o elétron. Então, eu tenho as formas elípticas de energia.
os subníveis de energia. Então, essa aqui seria a camada 3, essa seria a camada 2 e essa seria a camada 1. Então, com subníveis de energia. Tudo bem? Então, o que a gente observa? A gente observa que temos as elipses que vão mostrar os subníveis de energia. Então, nós temos os níveis principais, que é o nível 1, nível 2, nível 3, e os subníveis de energia, que é o S, P, D e F, que valem 0, 1, 2, no número secundário e o número principal. Aí o que acontece? Na evolução do modelo Summerfield, né, percebeu que as órbitas de Bohr estavam incompletas e propôs as órbitas circulares e as órbitas elípticas, igual eu te mostrei. Então a gente tem um segundo número quântico, que é o subnível, que é os subníveis que tem cada camada. Ou seja, cada camada subdivide em os níveis que tem. Então, a camada 1 tem um subnível de energia. A camada 2 tem 2 subníveis de energia. A camada 3 tem 3 subníveis de energia. E assim por diante. Tudo bem? E aí, para a gente calcular a energia total desse orbital, a gente soma o nível principal, então, o N, que é o principal, com L, que é o secundário. Quem são os níveis principais de energia? É N igual a 1, N igual a 2, N igual a 3, N igual a 4. São as camadas. Quem são os níveis secundários de energia? São os subníveis. Quem são os subníveis? O L igual a 0, o L igual a 1, o L igual a 2, o L igual a 3. Quem corresponde ao 0? O S, 1, o P, o 2, o D, o 3, o F. Tudo bem? Então, eu posso somar os dois subníveis aí. O que vai acontecer? Isso vai me dar um modelo quântico atual, que vai desaparecer com a ideia de trajetórias fixas, porque o elétron se comporta como onda e partícula, tudo bem? E que, quando ele se comporta como onda e partícula, eu vou ter que estudar um dos dois comportamentos. Não dá para estudar a posição e a velocidade ao mesmo tempo. Se eu souber a posição, eu não sei qual é a energia. Se eu souber a energia, eu não sei qual é a posição. Isso aqui fica claro para a gente ver quando a gente está falando do modelo, no modelo simples de Bohr. Se eu pegar aqui, ó, o átomo de próton, do hidrogênio, tá aqui, ó, camada E1 e camada E5. Certo? Quando o elétron emitir a energia, ele vai estar na 5? Não. Ele estava na 5. Ele voltou para onde? Não sei. Ou seja, se eu só vou ver a energia quando o elétron não estiver mais lá. Então, não tem como eu determinar a posição e a energia ao mesmo tempo. Esse é o princípio da incerteza. E aí depois tem o orbital, que é a máxima probabilidade energética de encontrar o elétron. E aí o que acontece? Com esses três princípios, eu consigo estabelecer o modelo de Schrödinger, que é o modelo quântico, que é o modelo que trabalha com as funções de onda do hidrogênio. Feio. Aí, ó, a matemática do modelo. Viu? Achou que química era só blá blá blá, né? Ó a bagaceira aí, ó. Você consegue ver algumas coisas que a gente já aprendeu? Tá olhando NL? O que é NL?
N é o número o quê? N é o número principal. L é o número o quê? Secundário. Então, esses são as paradas, as quantificações para a gente poder calcular a probabilidade, a densidade de probabilidade. Tudo bem? E esse monstrinho aí, ó, ele tem aqui, ó, o N, ó, o N aqui, ó, o N, o L e o M. O que é o N? Esse aqui é o radar, gente, do elétron. O N é o tamanho, ou seja, a energia principal. Então, N é a energia principal. O L é o formato, ou seja, a energia secundária. E M é a direção, é a orientação espacial. Então vamos fazer o seguinte, vou falar para você. N igual a 2, L igual a o L igual a 1, o L igual a 1 e o M igual a 0. Beleza? São os números quânticos aí, certo? Principal, secundário e terciário. L igual a 2 é qual energia? É a laranja. Certo? O L igual a 1 é o subnível que? Principal, que é o P. E o M igual a 0 vai ser o eixo Y. Beleza? Ou seja, eu tenho um plano geométrico aonde eu vou ter o Y, o X e o Z. E esse elétron que tem essa energia aí, esse elétron que tem essa energia, vai oscilar dentro desse plano aí. Então, ele vai começar a dizer qual é a probabilidade de encontrar ele em torno do átomo. Tá vendo eu fazendo os pintinhos aí? É a energia que eu posso encontrar o elétron. Vou calculando todas as probabilidades de encontrar esse elétron. E aí eu vou perceber que ela tá presa no eixo Q. As probabilidades estão mais próximas do eixo Q? Do eixo Y. Eu vou somar essas probabilidades. Somando essas probabilidades, eu obtive esse cara aí, ó. Então esse cara aí, quem é esse cara aí? Esse cara sou eu. Esse cara é o orbital. Qual o nível principal de energia dele? 2. Qual o nível secundário de energia dele? P. Qual a orientação magnética dele? Y. Esse é o 2PY. Só que ele pode aparecer no 2PY, ele pode aparecer no 2PX, ele pode aparecer no 2PZ. Ou seja, quantas regiões ele tem aí? 3 regiões de mesma intensidade, mesma densidade de probabilidade. Então, esse aí é pra gente o orbital o quê? 2P. E ele tem quantas probabilidades de energia? Ele tem
três regiões de probabilidade energética. Ele tem 3 regiões de probabilidade energética. E qual é a energia total dele? Lembra como faz a energia total? Energia total é o N mais o L. Então a energia total dele é quanto? É 2 mais 1. Então a energia total dele é referente a quanto? A 3. A energia total dele é referente a 3. A energia total dele é referente a 3 de energia. Certo? E aqui eu tenho as orientações magnéticas dele. Ó, as orientações magnéticas dele. 0, mais 1 e menos 1. E pode ter quantos elétrons dentro dele? 1, 2, 3, 4, 5, 6. O que é esse verdinho aí, professor? Esse verdinho é o elétron. O elétron tem um spin, que é um movimento circular em torno do seu próprio eixo. Spin. Toda carga em movimento pode gerar campo magnético. Então aqui gera um campo magnético norte e um campo magnético sul. Aqui gera um campo magnético sul e um campo magnético norte. Norte, sul, sul, norte. O que acontece com esses campos magnéticos? Acontece isso aqui, ó. Eles sofrem atração. E essa atração é muito maior que a força de repulsão entre os elétrons. Então, isso daqui que eu estou pintando de azul é a força eletromagnética que mantém os elétrons unidos. Por isso, um pauzinho para cima aqui e um pauzinho para baixo aqui. Dando um total de quantos elétrons no P? 6. Isso é o modelo, isso é o que essa continha aqui estabelece para gente. E essa continha, ela pode ser trabalhada matematicamente e mostrada para vocês. Você não tem que fazer a continha já é feita. Olha aí, os orbitais. Vamos pegar aqui, ó. Orbital nível 1. Nível 1. N igual a 1. É o P, não é isso? Mas eu quero S. Olha o S, esférico, tá vendo? Segunda camada. Ele vai estar o quê? Maior, depois maior, depois maior. Mas tem uma região aqui circular, tá vendo? Só que agora eu quero fazer o seguinte. Eu quero olhar o P. Só que o P, tá vendo que não anda aqui? Por quê? Porque ele tem o PX e PY. Certo? Agora, vamos olhar na segunda camada. Vai dar a mesma coisa, ó. PX, PY e PZ. PX. Aqui o programinha que eu desenvolvi só colocou o PY e o PX para você. Mas tem o PZ também, que é o corta para frente. E o D? O D, né? Vamos pegar aqui, ó, o D. O D. Então tá lá, ó. dxy ao quadrado, dzx, todos esses aí são orbitais de probabilidade. O que eu posso falar para você sobre essas probabilidades? Essas probabilidades energéticas, vão dar para gente o modelo quântico. E aí, os cálculos são: esse carinha aí é quem? Esse carinha é o Sharp. É o Sharp. S. Esse carinha aqui é o Principal. É o resultado que dá pra gente. O P.
Esse carinha aqui é o diferencial, que é o D. Quantas regiões a gente tem? Quantas regiões a gente tem no S? Uma. Quantas regiões a gente tem no P? 3. Quantas regiões a gente tem no D? 5. Então, eu consigo colocar 2 elétrons, eu consigo colocar 6 elétrons, eu consigo colocar 10 elétrons. Então, 2, 6, 10. Só que isso vai estar trabalhado no diagrama. 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D, 4F, 5S, 5P, 5D, 5F, 6S, 6P, 6D, 7S, 7P. Nível de energia, vamos colocar aqui de verdinho. Verdinho não. Verdinho já tem um negócio. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse magenta. Ó, 1S, 4P e 6D. Quanto é que vale 1S? 1 mais 0. 4P, 4 mais 1. Que lembra que esse cara aqui vale 0, esse vale 1 e esse vale 2. Então, esse aqui, 6 mais 2. Então, esse aqui dá quanto? 1, esse aqui dá quanto? 5, esse aqui dá quanto? 6 de energia total. Energia total. Então, a energia total do 1S é quanto? 1, aqui 2, aqui 3, 3 mais 0, 3, 3 mais 1, 4, 3 mais 2, 5, 4 mais 0, 4, 4 mais 1, 5, 4 mais 2, 6, 4 mais 3, 7, 5 mais 0, 5, 5 mais 1, 6, 5 mais 2, 7, 5 mais 3, 8, 6 mais 0, 6, 6 mais 1, 7, 6 mais 2, 8, 7 mais 0, 7, 7 mais 1, 8. Então, a distribuição energética vai ser necessariamente do menor nível para onde? Para o maior nível. Então, vai ser na diagonal. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6, nível 7, nível 8 de energia. Então, essa é a distribuição energética. Então, isso que nós estamos vendo na distribuição eletrônica, a distribuição eletrônica é o modelo quântico de energia. Beleza? Então, a distribuição eletrônica, nós temos o modelo quântico de energia. E nesse modelo quântico, a gente pode observar aí, olha só, vou colocar agora só a imagem. Nesse modelo quântico de energia, nós temos aí, aqui ó, o primeiro nível de energia, 1S, 2S. O segundo nível de energia, tá vendo? O terceiro nível de energia, o quarto nível de energia, o quinto nível de energia, o sexto nível de energia. E aí vai. Tudo bem? Tá aí, então, o preenchimento. Como é que é o preenchimento? 1S, 2S. Depois, 2P, 3S. Depois do 3S entra o quê? O 2S, 2P, 3S. Depois 3P, 4S. Depois 4P, 5S. Isso é um diagraminha de ordem de preenchimento. Mas ele tem o mais clássico, que é esse daqui. Então, por exemplo, como nós distribuiríamos o átomo de ferro? Vou colocar dois átomos aqui. O átomo vamos ver o que é? De magnésio, que é 12, e o átomo de ferro, que é 26. Como é que distribuímos os 12?
1s2, 2s2, 2p6. 1s2, 2s2, 2p6. Certo? Tem quantos elétrons aqui no total? Tem um total de 10 elétrons. Então, eu preciso de mais um. 3s2. Mais 2 elétrons dá um total de 12 elétrons. Então, está distribuído. E o ferro? Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Quantos elétrons até aqui? 10 elétrons mais 10 elétrons. Então, vamos lá. 3p6, 4s2. Então, o próximo que vai vir é quem? 3d6. 3d6. Pô, cabe até 10, mas eu coloco 6. Então, dá um total de 26 elétrons. E é assim que a gente vai fazer a distribuição eletrônica. A gente segue simplesmente o diagrama de energia. Tá bem? Por exemplo, distribuição de eletrônica do átomo neutro. Quando for cátion, a gente tira elétron. E quando for ânion, a gente coloca elétron. Só que a gente tira os elétrons da camada de valência. Então, como é que ficou o ferro? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Quem é a camada de valência? A camada de valência aqui é a 4. Então, eu vou tirar elétrons da 4 se eu quiser fazer o ferro mais 2. Então, como é que fica o ferro mais 2? A mesma coisa, só que sem 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6. Tirei os 2 elétrons da camada de quê? De valência. O próximo agora a tirar é do 3D. Então, se eu pegar o ferro mais 3, vai ser a mesma coisa, só que agora vai tirar do 3D. Fica 3D5. Então, cátion, tira os elétrons da camada de valência. Ânion, só acrescenta. Beleza? Foi? Então, faremos um exercíciozinho aqui para a gente poder finalizar. Considerando as características de Bohr, explica as principais limitações para o entendimento do comportamento do átomo com mais de um elétron na eletrosfera. Né? Então, considerando de Bohr, Bohr só usava uma camada. Então, para Bohr eu tenho KLMN. Então, eu conseguiria ver apenas um nível de quê? De energia. É uma limitação. Por quê? Porque quando eu tenho 2 elétrons se movimentando, eu tenho mais espectros de uma mesma camada. Tudo bem? Justifique que essas limitações só foram elucidadas e mudam a concepção sobre a natureza. Justifique porque essas limitações só foram elucidadas ao se mudar a concepção sobre a natureza da matéria. Então, as camadas teriam que deixar de quê? De existir para eu conseguir poder ver os subníveis. Então, é isso que acontece quando a gente está falando do modelo, quando a gente elucida o modelo. Então, o modelo de Bohr está limitado, travado em camadas de energia. Então, aqui está limitado a energia fixa e posição. Ou seja, aqui você determina velocidade e energia. Isso é limitação, não dá para fazer, porque o elétron tem a dualidade. Então, quando a gente muda a concepção da matéria, a gente vai estudar a energia ou a posição. Então, a gente passa para um modelo de probabilidade.
ok? Então a gente muda a concepção, não é mais fixo, agora é uma probabilidade energética. Fechou? Então espero que você possa fazer os demais exercícios aí. A gente se encontra nas próximas.